9h38, Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Meu cara é do Panzi, aqui na Arena MRV, para 42.039 pessoas, gerando uma renda de R$4.273.649,29. O Atlético venceu esse desafio contra o Vasco da Gama. Temos muito para falar, muito para conversar sobre isso. Oi, Cláudio. Então, só um detalhe sobre esse público e renda. A renda, o Thiago Reis já destacava quando foi anunciada, é a maior renda da história da Arena MRV, com esses 4 milhões, mais 4.200.000. E o público de 42.039 é o 7º maior público da Arena. Então o Galo vem acumulando públicos aí nessa faixa, né? Mais de 42 mil, mais uma vez, um sucesso absoluto, né? Em relação a público e em ocupação, né? Principalmente da Arena MRV, que tem uma ocupação muito grande desde a sua inauguração. Boa, Cláudio. São números realmente impactantes, né? 4 milhões de renda num jogo aqui na Arena MRV, em que o Atlético está tendo aí uma margem de lucro muito importante, algo em torno de 80%, é algo muito impactante. Nós vamos falar do jogo, claro, vamos falar mais sobre esse case que virou a Arena MRV também, né? Porque o Atlético tem agora vencido seus jogos, o gramado tá melhor, venceu, jogando bem, 2 semanas positivas, o torcedor voltando e se habituando mais ao estádio, gostando também dessa experiência. Importante te ouvir também sobre isso, Edu, esse assunto que a gente está trazendo aqui, que está no site da Itatiaia, para não deixar passar esse gancho, uma notícia da esfera criminal também, Edu Panzi. É jornalismo, né? Isso é jornalismo, é investigativo, uma informação que chega no momento de vitória, de decisão de Copa do Brasil, só que informação e notícia não escolhem hora, dia ou local. E é muito sério o que está sendo denunciado pelo Ministério Público. Anos e anos com gente com CPF, possivelmente, né, supostamente, levando dinheiro do clube. Então, cara, é algo que precisa ser investigado a fundo, levado até as últimas instâncias e que seja esclarecido, porque o torcedor do Atlético merece que tudo seja passado a limpo. Cara, é de assustar. É muito dinheiro. Simões falava no pré-jogo, né? Corrigido, seriam mais de 20 milhões de reais num curto espaço ali de 4, 5 anos. É um negócio que não dá pra gente entender, não dá pra gente aceitar e que seja levado até as últimas instâncias. Realmente, eu repito, informação e notícia não espera a hora, não espera a data e não espera local. Então, que o antigo funcionário do Atlético responda, que venha a público. A Itatiaia tentou entrar em contato e o Fabel não respondeu às tentativas do Atlético, mas os microfones estão abertos, o espaço da Itatiaia está sempre aberto para ouvir todas as partes, mas a denúncia do Ministério Público, um órgão seríssimo, ela tem fundamento e ela é tão séria quanto o caso. Então, que as coisas sejam realmente apuradas, que os presidentes da época também, se quiserem falar, o espaço está aberto, o Alexandre Calil, o próprio Nepomuceno. Você citou o Sete Câmara, que foi o responsável por iniciar essa investigação, sinal que a coisa já não estava boa quando ele chegou no Atlético. Então, que seja tudo levado até as últimas instâncias, e é fundamental que o torcedor do Atlético tome consciência, tome parte das notícias e que tudo seja esclarecido, porque a torcida merece. A gente fala de 20 milhões, valores corrigidos, né? Só nessa primeira gestão, né? Só lá, naquela primeira gestão, naquela época da gestão Calil, enfim, é um processo que corre em sigilo. A gente vai acompanhando também que o Atlético possa conseguir recuperar esse dinheiro, porque nós estamos falando de um valor considerável, aguardando agora definições também quanto ao aspecto da justiça. Meu cara Edu Panzi, vamos falar do jogo, porque o Galo venceu a equipe do Vasco da Gama e pra mim conquistou uma baita vitória. Eu dizia ao longo da programação da Itatiaia que se tratava de um jogo difícil. Os caras, a zaga do Vasco é Maicon e Léo Pelé, o Vasco é isso, o Vasco não sei o quê. É jogo de Copa e esse time do Rafael Paiva briga pra caramba. Os caras batem, brigam, tem uns pontinhas bons de bola, corredores, incomodam. Tem Felipe Coutinho que fez um golaço hoje. Pra mim é uma baita vitória do Galo aqui na Arena MRV pra poder jogar pelo empate lá em São Januário no sabadão da outra semana, depois da data FIFA, Edu. O Vasco não melhorou no Campeonato Brasileiro à toa. O Vasco não tá numa situação mais confortável hoje no Campeonato Brasileiro à toa.
O Vasco não é semifinalista da Copa do Brasil à toa. Então, é um time organizado, bem treinado, tem lá suas limitações técnicas, não tem jogadores que saltem aos olhos no seu sistema defensivo, mas é muito bem organizado. E tem craque. Tem craques no meio de campo. Um titular hoje, o Coutinho, outro no banco, o Payet. Tem um jogador lá na frente que é artilheiro. Tem jogadores pelo lado do campo que incomodam. Num primeiro momento, o Emerson Rodrigues, colombiano. No segundo momento, o Jean Davi, chileno. Depois entrou o Alex Teixeira. E à medida que o Vasco foi mexendo, foi melhorando no jogo. O Atlético ao contrário. Agora, a vantagem do Galo, ela é gigante, sim. Num confronto de gigantes, você levar uma vantagem de um gol para o jogo da volta é considerável, sim. Poderia ter sido mais? Poderia, porque o Atlético foi superior e foi o Atlético quem construiu para vencer e para vencer por mais. O Everson não fez uma defesa no jogo. O Léo Jardim fez pelo menos 4. O Atlético fez 2-1 no primeiro tempo de virada e poderia ter feito 3 ou 4 não fosse o goleiro do Vasco. E dá para destacar a grande sacada do técnico do Atlético, porque durante toda a semana, desde a lesão do Atlético e as ausências de Davidson e Fausto, a gente quebrava a cabeça. Quem vai ser o substituto do Bernard? Igor Gomes é a alteração mais simples, mas pode ser o Rubens. Mas ele pode colocar um atacante, o Vargas, como fez colocando o Davidson na Libertadores. O Milito me vem com o Rubens, mas não sendo o substituto do Bernard. O substituto do Bernard foi Guilherme Arana. E o Rubens foi o substituto do Arana, porque o Rubens foi o lateral / ala. Ele fechou a linha de 4, ele atacou como ala. O Arana foi o meia esquerda. O Arana foi o ponta esquerda. Então foi uma grande sacada do treinador que transformou o Guilherme Arana no melhor jogador da partida e no melhor jogador do primeiro tempo, fora de sua posição. Foi uma grande sacada de novo do Milito, colocando o Paulinho numa linha de meia, mas atacando o espaço, que é o que ele faz de melhor desde a sua volta no futebol brasileiro, tirando o Paulinho da sua posição mais confortável. Então você potencializa o jogador, você enxerga potencial no atleta fora da sua posição. E o Milito tem feito isso muito bem, porque o Lianco hoje foi de novo o lateral defendendo pela direita e um terceiro zagueiro construindo. O Batalha, de novo, zagueiro e muito bem. Ele mexe, para muitos inventa, para outros, é a minha opinião, é trabalho, é enxergar potencial no atleta além do que ele já faz ou além do que ele fez boa parte da sua carreira. É o que mais acontece no futebol da Europa, é o que acontece no futebol de base hoje, com muito sucesso, atletas sendo formados em mais de uma função, porque o futebol moderno hoje pede isso. Os grandes jogadores hoje entregam em mais de uma função, e hoje o Atlético teve muito disso, de atletas entregando em mais de uma função. E foi assim que o Atlético construiu sua vitória na primeira etapa, e foi assim que o Atlético poderia ter construído uma vitória ainda maior, não fosse o Léo Jardim, goleiro do Vasco, e não fossem as alterações que são do jogo. Físicas, todas elas. O Arana saindo pela parte física, o Lianco pregou depois de um ataque que ele puxou, saindo pela parte física, o Rubens saindo com câimbras, parte física, e o Paulinho que nitidamente vive um problema físico, sendo preservado no Brasileiro e de treinos. O Atlético mexeu nos 4 dos seus melhores jogadores no jogo. Pode acrescentar Scarpa entre os melhores? Pode. Mas Lianco, Rubens, Arana e Paulinho foram os melhores. E os 4 melhores saíram. E a partir do momento que eles saíram, o Atlético teve uma queda de rendimento. E no Vasco, os jogadores que entraram melhoraram a equipe. Então foi um segundo tempo mais equilibrado. E um segundo tempo mais equilibrado, não tivemos gols. O Vasco levou perigo muito mais no abafa. Eu repito, o Everson não fez uma defesa no jogo. E o Atlético não conseguiu repetir na segunda etapa o grande jogo que fez no primeiro tempo por conta da baixada de intensidade. O Atlético diminuiu seu ritmo por conta de um cansaço físico, porque foi obrigado a aumentar o ritmo no primeiro tempo, porque tomou um gol na única falha na primeira etapa, e uma falha que não foi aqui atrás, ela aconteceu lá na frente, quando o Batalha, ele não deveria ter avançado para entrar na área adversária e ele o faz, ele espera receber um passe do Scarpa, que poderia ter achado o Batalha na frente, e o Scarpa no meio de 3 poderia ter tocado para o Batalha, para o Paulinho, para o Lianco, para o Franco. O Scarpa decidiu tentar passar no meio dos 3. Perdeu a bola o jogador do Atlético, sem zagueiro, com o Lianco adiantado e num contra-ataque, eu repito, no único erro do Galo no primeiro tempo, o Vasco
numa jogada que tem que destacar também a qualidade do Coutinho, acabou fazendo 1-0. Aí o Atlético teve que se desdobrar e talvez colocar no jogo maior intensidade e um maior desgaste para virar a partida o quanto antes. E conseguiu. E fez 2 e eu repito, poderia ter feito 3-4 não fosse o Léo Jardim. Mas correu tanto e teve que batalhar tanto para virar o jogo que acabou perdendo a força física na segunda etapa e o Vasco cresceu. Mas a vantagem é muito grande, a vantagem é muito boa no mata-mata, num confronto tão equilibrado. Quem leva um gol de vantagem, pode ter certeza, leva uma vantagem gigantesca para o jogo da volta, para a grande decisão que vai levar Atlético ou Vasco, e o Atlético está muito perto para a final da Copa do Brasil. Boa, Du, 3 minutos de primeiro tempo lá no Maracanã, hein? Com Felipe Luiz.